Boa noite, meus irmãos que estão aqui presentes, aos nossos irmãos desencarnados, em grande quantidade participando desta nossa reunião de tratamento, através das cirurgias espirituais à distância e presencial, aos nossos irmãos que ouvem mais tarde, através da Rádio Itapoá no ar, no programa Encontro com Jesus, a todos os nossos irmãos que acompanham essa live através do Facebook, de YouTube, aqueles que vão ouvir mais tarde, que vão nos visualizar. A todos vocês, meus irmãos, que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de vocês, trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo conforto e esperança em vossos corações, para que nós possamos, através das dificuldades, vencermos e continuarmos avante com Jesus e com a espiritualidade amiga, nos envolvendo, nos intuindo, nos fortalecendo, para que nós possamos pegar firmes na mão do nosso Senhor Jesus Cristo e caminhar confiante no Teu Evangelho, na Tua Palavra Divina, nos exemplos que nos deixou através da vivência e nos confortando. Porque apesar das doenças, das dificuldades que nós estamos passando, nós sabemos que todas elas são necessárias para a nossa evolução espiritual. Que todo sofrimento ao qual cada um está passando faz parte da sua jornada. São os débitos, as dívidas que nós trazemos de reencarnações passadas, de vidas passadas, e mesmo algumas da presente vida atual que nós estamos vivendo, devido ao nosso caminhar longe do Evangelho de Jesus, do amor, esse amor que cobre multidões de pecado. Nós, que envolvidos pelo materialismo, pela ambição descabida, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo ego, pela ansiedade, pela depressão e tantas outras coisas que nos prejudicam, que nos faz sofrer. E quando nós estamos conectados com essas coisas que não são boas, quando a nossa vivência, quando nós cultuamos pensamentos negativos, pensamentos não bons, nós sabemos que nós decaímos no nosso padrão espiritual, na nossa vibração. E com essa vibração negativa, ocasionada pela nossa inconformidade, pela nossa não aceitação das dificuldades, das dores, dos momentos difíceis ao qual nós estamos passando, os nossos familiares, os nossos entes queridos, a não aceitação da partida das pessoas que amamos, a não aceitação da sua situação, alguns de dificuldades até tendo falta do ganha-pão, do alimento. Enfim, são várias dificuldades que nós passamos. Mas quando nós passamos dificuldades e nós temos a saúde perfeita, é uma dádiva que Deus nos concede. E que nós, na grande maioria das vezes, não sabemos agradecer. Não sabemos pedir ao Pai humildemente e agradecer a Ele por essa saúde. Por apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando materialmente,
nós temos saúde, nós temos a nossa consciência em paz, nós temos a certeza da presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e nós procuramos ultrapassar as dificuldades sem perder a fé e a esperança em Deus, em Jesus. Mas nós não valorizamos esta saúde do nosso corpo físico, essa saúde mental, psicológica que nós temos. Só damos valor realmente quando nós somos acometidos pela doença, por um câncer, por uma dificuldade, quando nós sentimos realmente a vida esvaidecer-se através da doença que nós estamos passando. Aí muitas vezes nós, aí sim, vamos lembrar-nos de Jesus, vamos lembrar da religião, vamos nos lembrar e pedir a Jesus para a nossa recuperação. E muitas vezes nós perdemos noites de sono em busca do prazer, em busca de angariar cada vez mais fundos monetários, adquirir mais bens, deixando para trás, ou como se diz o popular, amanhã eu vou, amanhã eu faço. Ainda sou muito novo, tenho uma vida pela frente, ainda sou jovem, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que correr atrás de acumular dividendos, posses, para que quando chegar na minha idade já avançada, quando já estiver sem poder trabalhar, ter conseguido ajuntar uma grande fortuna ou vários bens. E com isso perdendo noites a fios, horas de sono, correndo atrás, juntamente com orgulho, com a vaidade, e perdendo de vista a sua família, de ver o crescimento dos seus filhos, de acompanhar o desenvolvimento da criança, de ver a dar os primeiros passinhos, de dizer a primeira palavra, como sempre, mamãe, e não papai, porque é a mamãe que está ali, a mamãe que gerou, a mãe que acompanhou e que acompanha e que vai acompanhar o filho até a sua desencarnação, porque não importa se o filho está distante, se ele casou, se ele tem a família, a mãe sempre vai ter como criança e sempre vai estar olhando por ele. E depois ele diz, papai. Esse papai que tem uma responsabilidade muito grande, que é de dar o exemplo da hombridade, da honestidade, do caráter, de ensinar o seu filho as coisas boas, e os pais que têm o dever de apresentar Jesus aos seus filhos, de acompanhá-lo nos templos de oração, porque a criança tem que ter, sim, o exemplo, e enquanto estiver sob a sua responsabilidade, não chegar à adolescência, você tem sim que apresentar Jesus para os seus filhos, porque amanhã ou depois, quando eles já não acompanham mais a partir da adolescência, mas aquilo que ele aprendeu durante a sua infância, um dia quando se encontrar em desespero, sozinho, ele vai se lembrar de Jesus e ele vai saber aonde se socorrer. Então nós, que temos a saúde perfeita, temos sim que agradecer a Deus. E você, meu irmão, que se encontra num leito, no seu lar, num hospital, a você que tem um ente querido
um amigo, um conhecido que está passando pela prova dolorosa da doença, das dificuldades, juntamente com a doença. Que você, meu irmão, não perca sua fé. Não perca a esperança nos desígnios de Deus. Porque esse momento que você está passando é muito curto. É muito pequeno o momento de dor e sofrimento que nós passamos perante a eternidade, a imortalidade da sua alma, por você é um ser imortal. E esse momento que nós passamos é ínfimo devido à grandeza da sua imortalidade. É o momento que você passa de prova para você resgatar os seus débitos, as suas dívidas, para que você possa se melhorar, para que você possa crescer como uma pessoa do bem, que você possa crescer moralmente, que você possa crescer sim na sua moral, na caridade, na humildade, no amor, principalmente na paciência, para com seu semelhante e para com você mesmo. Para que você continue a confiar em Jesus, deixando a ansiedade de lado, querendo prever o futuro, querendo através da ansiedade resolver tudo de uma vez. No momento não, meu irmão. Cada coisa ao seu tempo, no momento, na hora e no segundo certo. Que você se lembre-se que você está aqui para aprender. E que a ansiedade pelo amanhã não vai te resolver nada, ao contrário. Você só vai se martirizar, você só vai atrair energias negativas, vibrações negativas, você só vai atrair companhia de irmãozinhos desencarnados, que estão vibrando na mesma faixa que você, com suas dores, com seus sentimentos, com as suas dificuldades. Porque não é porque nossos irmãos passaram para a vida espiritual, morreram, desencarnaram, que ele se modificou da noite para o dia. Não, meu irmão. Quando você desencarna, quando você volta para a pátria espiritual, você leva somente a sua condição moral, espiritual. Você só leva para lá o que você fez de bem ou de mal. Você leva aquilo que realmente você, o espírito, é. O resto, o material, tudo fica. Você não leva nada. Então é preciso que você tenha consciência que nós estamos rodeados de entidade, de irmãos que ainda estão vibrando nessa faixa materializada de dor, de sofrimento. Irmãos que desencarnaram com doenças terríveis de dor e sofrimento e que ainda na pátria espiritual, devido à sua conduta de andar longe da doutrina, do evangelho, da caridade, da humildade, da aceitação, ele ainda desencarna e continua com as dores, continua sofrendo. Ele continua com todos os sintomas que ele tinha quando reencarnado. Por quê? Porque ele andou distante de Deus, de Jesus. Porque ele só se preocupou com as coisas materiais. Não se preocupou com a sua evolução, com a sua moral. Não se preocupou em estender as mãos e ajudar ao próximo. E aí eu vos pergunto, quando somos perguntados, quando nós desencarnarmos, para onde nós vamos? Ou seja, quando nós morrermos, para onde nós vamos? Onde nós vamos ficar? E eu vos digo, é muito fácil. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ou seja,
As companhias que você terá e que você tem é justamente as companhias que você atrai com o seu pensamento. Se você pensa no bem, se você faz o bem, se você deseja o bem a seu semelhante, você vai atrair para o seu lado esses espíritos que vibram nas faixas positivas do bem, do amor, do perdão, da humildade, de estender as mãos e auxiliar ao próximo. Então, quando você, apesar de passar por essas doenças terríveis, dessas dificuldades, se você andou no bem, você tem a certeza que você será recepcionado, já mesmo no seu leito, passando pela prova, sem se revoltar, passando as agruras da doença, as dificuldades, mas com a aceitação. Porque você sabe que Deus, nosso Pai, que é todo amor e justiça, e é perfeito em tudo, que todos somos iguais perante ao Pai, você não iria passar por essa doença, por essa dificuldade, meu irmão, se você não tivesse necessidade de depurar o seu espírito, de curar o seu espírito, onde a verdadeira causa das doenças, as doenças estão no seu espírito. E o seu corpo físico é somente um reflexo, funcionando como um mata-borrão, para que essas doenças, as imperfeições, se materializem no seu corpo físico, para que o seu corpo espiritual possa sarar. Então, quando você, sim, tem aceitação, você tem humildade, você tem renúncia, você, quando passa por essa prova, e no tempo de Deus você volta para a pátria espiritual, você é recepcionado pelo seu anjo da guarda, pelo seu anjo tutelar, pelos amigos que você cultivou através da caridade, do amor. Através de ajudar o seu próximo. Então você é levado para um hospital no plano espiritual, onde é a verdadeira vida, a vida real. Ali você é tratado, você é atendido pela equipe médica, dos trabalhadores em nome de Jesus. Ali você recebe toda assistência, todo amparo. Ali você permanece, na grande maioria das vezes, quando nós andamos no bem, você permanece num sono profundo. E neste sono, que pode variar de acordo com a sua evolução espiritual, de dias a meses, ao tempo necessário para a reorganização e equilíbrio do seu espírito, você permanece dormindo. E durante esse adormecimento, os mentores, os médicos te atendem, os enfermeiros espirituais, a equipe toda que trabalha no bem, aplicam passes diariamente sobre o seu espírito, sobre o seu corpo espiritual, para que você possa reorganizando os seus centros de força e adquirindo a lucidez e o equilíbrio necessário. E durante esse tempo, quando você ali está, os seus entes queridos, os seus familiares que procederam você à volta à pátria espiritual, já em boas condições, já esclarecidos, eles te visitam, oram por você. E quando você, no tempo certo, na hora e no momento certo, você acorda. Você já acorda bem, já lúcido. Alguns continuam o tratamento ainda para curar ainda os resquícios das doenças por um tempo. Mas você já consciente recebe a visita do seu ente querido.
da sua esposa que já tinha passado, do seu esposo, da sua mamãe, do seu papai, dos seus irmãos, de um tio, de um amigo querido que precedeu você à volta à pátria espiritual, vão te visitar, te reconfortar. Veja que felicidade, meus irmãos. E muitas vezes, quando você andou no bem, a espiritualidade traz aquilo que você mais almeja quando você acorda deste sono, quando você voltou para a pátria espiritual. Notícias da sua família que ficou reencarnada, da sua família material, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos entes queridos. Porque quem está longe da família, o que ele mais quer é saber dos seus familiares. E os mentores, os companheiros da sua família espiritual, que lá estão, porque todos nós aqui que estamos encarnados, temos uma família espiritual, a nossa verdadeira família. Não a família consanguínea, mas a família pelos laços do amor. Todos nós temos essa família. E mesmo a família pelos laços sanguíneos que já nos antecederam. Vem nos confortar e traz notícias de como eles estão, como estão se portando. E digam a eles que eles estão sendo assistidos por Jesus através dos seus emissários, levando conforto à mãe que perdeu o filho, levando conforto à esposa que perdeu o companheiro. Não que perdeu, mas que ele cumpriu a jornada e voltou para a pátria espiritual da sua viagem, ao companheiro que ficou. Enfim, trazem as notícias e eles são também assistidos, fortalecidos na aceitação e no amor. E não diga para aqueles que ficaram não chorar. Não diga aquele que ficou para não ter tristeza, melancolia. Não diga aquele que ficou para que chorando está prejudicando aquele que partiu. Não, meus irmãos. Isso é uma informação totalmente errônea. Porque quando nós que aqui ficamos, que perdemos um ente querido, só nós sabemos a dor que nós sentimos, o aperto em nosso coração, da saudade, da falta que aquele que conviveu conosco por anos e anos, da mocidade, da infância de quando crianças, da esposa querida, do filho, que ficou não vai chorar. Tem que chorar sim, porque as lágrimas refrigeram o nosso espírito e o nosso coração. Tem que chorar sim, porque através do choro você limpa a sua alma e as energias que não são boas. Mas você tem que chorar, ter lembrança sim, dos momentos de felicidades, de alegrias que nós convivemos com o nosso ente querido que partiu, com aquele que nós amamos. Temos que se lembrar dos momentos de felicidades, de ternura, de abraços, de beijos, das juras de amor, dos momentos difíceis em que apoiamos um ao outro e que nós, com amor, com compreensão, passamos aquelas dificuldades e seguimos avante. Vamos sim lembrar daqueles que passaram. Vamos chorar. Mas aquele choro de saudade dos momentos que nós passamos juntos. E não aquele choro de inconformação, de dizer, por que Deus levou ele e não me levou? Por que foi ele e não foi outro? Ele era tão bom, por que ele foi?
porque Deus é injusto, porque... Não, meus irmãos. Isso não pode ser feito. Porque aí sim, você prejudica o nosso irmão com essas energias de inconformidade, prejudicando a sua recuperação, porque essas energias chegam até ele, esse desespero, essa dor, esse sofrimento de não se conformar. Isso sim prejudica os nossos irmãos. E não aqueles que lembram dos entes queridos que partiram com amor, com saudade construtiva, de esperança, e agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que tivemos de convivermos juntos por muitos e muitos anos. É agradecer a Deus e dizer: meu irmão querido, fulano de tal, obrigado pelos anos de convivência que passamos. Obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Que Deus lhe dê força, coragem a esse retorno na vida espiritual. Que você procure se reequilibrar, se harmonizar. E cara, em breve, quando Deus permitir, nós possamos, através do sonho, nos encontrarmos para matar a saudade, para conversarmos, para nos fortalecermos, para que possamos, cada um, continuar a sua jornada até o dia que possamos nos reencontrarmos novamente e seguirmos avante. Esse é o pensamento que nós temos que ter para aqueles que já partiram. É isso que nós devemos fazer. Então, nesse instante, meus irmãos, em que nós já nos encontramos acalentados, consolados, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que essa dor e o sofrimento que você está passando é apenas um momento, e que se você tiver aceitação, se você tiver humildade, se você tiver renúncia, você será atendido nas suas dores, nas suas dificuldades, fortalecido, e no tempo de Deus receber a cura que você precisa. Então tenha esperança, tenha fé e tenha confiança. Então nós pedimos nesse momento que vocês que já se encontram nos seus lares, que iniciamos o tratamento de cirurgias espirituais à distância. E nesse momento, agradecidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos nesse instante ao Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, e toda a equipe médica, de médicos e cirurgiões, que já se encontram a caminho do seu lar, acompanhando o seu pensamento. Esse pensamento que é um caminho de luz. Esse pensamento que vai conduzir a equipe médica espiritual até o seu lar, para que você, aonde estiver, em nome de Jesus, receba nesse instante a visita da equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e Dr. Flitz, trazendo a cada um a cura através das cirurgias espirituais. Então que você possa, nesse momento, querido irmão, mentalizar Jesus. Os nossos irmãos fechem os olhos, mentalize Jesus, mentalize os seus entes queridos e vamos conversar com Deus. Vamos conversar com Jesus. Vamos pedir a Ele tudo aquilo de bom que nós necessitamos, que nós precisamos,
para nos fortalecer na nossa caminhada. Vamos pedir por aquele que nós amamos. Vamos pedir por aqueles que não nos amam, até falam contra nós. Vamos pedir por aqueles nossos irmãos que, através do suicídio, não tendo a paciência e a resignação, partiram para a vida espiritual. Que eles possam receber também, Senhor, essas vibrações de amor, de cura. Que eles possam, Senhor Jesus, serem socorridos e amparados. Vamos pedir por toda a humanidade que sofre. Vamos pedir por nós, para que Jesus cure as nossas feridas morais, para que Jesus nos ajude a continuar em frente, trabalhando no bem, trabalhando a nossa reforma íntima, trabalhando o nosso amor. Vamos pedir nesse instante, cada um, com muita humildade, aos nossos irmãos aqui presentes, que espalmem a mão direita sobre o livro desta mesa, sobre as fichas que se encontram novos nossos irmãos em outras cidades, que não puderam comparecer, que estão nos seus lares, a cura e as cirurgias espirituais que eles precisam. Que nesse momento, Senhor Jesus, médico dos médicos, médico das almas, espíritos benevolentes do amor, derramai sobre cada um desses irmãos aqui presentes e nos seus lares, a todos esses irmãos que se recomendam a nossas preces, orem por mim. Que eles recebam as dádivas que vêm de Deus e que vêm de Jesus. Que possamos pensar nesse instante na doença que te acomete, na doença que os nossos entes queridos estão passando. Que essas energias de cura, que as cirurgias espirituais, pelos médicos cirurgiões da equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, possam nesse instante promover a cada um dos nossos irmãos, extirpando e desmaterializando todos os nódulos linfáticos, todas as metástases, tumores cancerígenos, que possam nesse instante reequilibrar e harmonizar todos os nossos órgãos. Aonde estiver uma doença no nosso organismo espiritual, no nosso organismo físico, possam, através das cirurgias espirituais, serem recompostos todos os tecidos e todos os órgãos. Que possamos nesse instante, Senhor Jesus, levar a cada um dos nossos irmãos as dádivas que vêm de Ti, e que a misericórdia divina, a misericórdia de Deus, possa curar todas as depressões, ansiedades, rancores, tristeza, melancolia, que possa fortalecer o coração de cada um dos nossos irmãos nesse instante. Pode abaixar a mão, meus irmãos. E que possam nesse instante, Senhor Jesus, de muita paz, de muita harmonia, ouvindo o pensamento, a súplica humilde que cada um dos nossos irmãos estão fazendo nesse instante, atenderem de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que ele precisa. Mas nós temos a certeza, Senhor Jesus, que todos recebem quando pedem com amor, com humildade e simplicidade. Porque Jesus não deixa nenhuma súplica sem resposta. Ele envia os seus anjos tutelares, os seus benfeitores, para levar a cada um o lenitivo e a cura que necessitam.
que nesse instante de tanta paz e de tanta harmonia, nós rogamos que possa, nesse copo d'água, coloca, Senhor, o remédio perfeito de que cada um de nós necessite. E que esse doente em que estamos pensando e que vamos pensar, estejam eles aonde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor, nós te agradecemos todas as bênçãos que a tua infinita caridade derrama permanentemente sobre toda a humanidade. Abençoa, Jesus, nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pátria de todas as pátrias, porque é a pátria do teu novo mandamento. Dai-nos a divina paz que prometestes àqueles que te amam. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar, que o poder não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que a fama não pode dar, porque somente Deus pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se receie. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade de Deus. Que assim seja, Senhor. E pedimos, Senhor, ao nosso querido Mestre Jesus, médico dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes, médico dos humildes, Espírito benevolente e caridoso, neste momento me entrego de mente, corpo e espírito em vossas mãos. Peço humildemente vossas presenças e dos abnegados trabalhadores da equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes para me auxiliarem e me abençoarem neste momento. Que esta água receba de vós os fluidos salutares e regeneradores necessários para a cura de todo o meu organismo, tanto físico como espiritual, harmonizando por completo todo o meu ser. Traze-me vitalidade, energia, equilíbrio e o bom ânimo. Confio plenamente no poder da cura que me trazem. Gratidão, Senhor Deus, por todo o seu amor, zelo e bênçãos. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão a vós, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua equipe médica e espiritual de cura. Que eu tenha sabedoria para retirar deste período de vivência, de dor, de sofrimento, todo aprendizado que lhe traz para a minha evolução e reforma íntima. Agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado e que possamos ter muita esperança, meus irmãos. Esperança, guarde a certeza que dias melhores virão. Ajuda, aguarda no bem sempre. Tenha certeza que as dores passarão, deixando as marcas para o Cristo de aprendizado e paz. Tendes esperança. Deus não desampara. Jesus não nos abandona. Mãos amigas surgirão. Uma nova alvorada surgirá radiante. Guarde o amor e aguarde o labor do bem e a felicidade reinará. Afinal, devemos saber, não importa se a esperança é a última que morre, mas tem que ser a primeira que nasce em nossos corações, confiando sempre
no nosso Mestre Jesus, na nossa Mãe Santíssima, na equipe médica e espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flites, a toda a equipe médica do Hospital Esperança, ao nosso querido benfeitor Eurípides de Barçanufo, Dona Maria Modesta Crava, Dr. Inácio, Dr. Odilon e toda a equipe que trabalha no Hospital Esperança, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus, a Jesus, em nome do bem, em nome dos nossos queridos benfeitores espirituais, da nossa Mãe Santíssima, do nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior. Nós damos por encerrado o nosso tratamento de cirurgias espirituais à distância, passando agora para o nosso atendimento presencial, e que a paz, a esperança possa permanecer em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.